Bem, pessoal, nós estamos de volta para o nosso último vídeo sobre os sistemas eleitorais. E nesse último vídeo eu faço com você a simulação de uma eleição proporcional. Tudo para a gente ver como é que se aplica a história do quociente eleitoral, quociente partidário, a média eleitoral, e também a história da votação nominal mínima, que deve ter gerado alguma confusão aí na sua cabeça, tá certo? Então acompanhe comigo aí o quadro, olha só. Imagina o seguinte, imagina que o total de eleitores de um determinado município é de 15 mil. São 15 mil eleitores nesse município. Só que, apurado o resultado das eleições, só caíram nas urnas 13.567 votos. Bom, significa dizer que nós tivemos aí 1.433 eleitores que simplesmente não foram votar, certo? É a abstenção. Só que desses 13.567 votos, 1.876 foram votos brancos e 3.074 votos foram votos nulos. Portanto, dos 13.567 votos desta eleição, apenas 8.617 são votos válidos. São votos atribuídos a candidatos ou a legendas partidárias. Se você consultar aquela tabela lá do número de vereadores, né, vai ver que quando você tem municípios entre 15 e 30 mil habitantes, aí você tem 11 vereadores, até 11 vagas em disputa. Tá aqui, as 11 vagas em disputa. Se eu sei que tenho 8.616 votos e 11 vagas em disputa, a primeira providência é achar o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? É o número de votos válidos, está aqui, 8.617, dividido pelo número de vagas em disputa, 11. Está aqui, 783,36. O que a gente faz com a fração do quociente eleitoral? A gente arredonda, se ela é igual ou inferior a meio, despreza, se é superior, arredonda para mais, né? Aqui deu 0,36, significa dizer que o quociente eleitoral desta eleição é 783. O que é esse número 783? Isso aí, gente, é o número de votos que um partido ou coligação de partidos precisa obter para conseguir eleger alguém. Veja bem, se um partido ou coligação de partidos não chegar nem sequer a 783 votos, significa dizer que não elegeu ninguém. Tudo bem? Então vamos lá para o resultado das eleições. De olho no quadro. O partido A obteve 781 votos. Puxa vida, bateu na trave aqui, tá certo? Tá aqui o resultado da votação nominal dos seus candidatos. O candidato A1 teve 134 votos. Candidato A2, 127. Candidato A3, 118 votos. Até o candidato A7, com 98 votos. O problema é o seguinte, o partido A obteve uma votação inferior ao quociente eleitoral. O quociente eleitoral é 783, o partido A só teve 781 votos. Significa dizer o quê? Significa dizer que o partido A, infelizmente, não elege ninguém. Só elege alguém o partido ou coligação que atingir, no mínimo, o quociente eleitoral. Olha aí a situação da coligação BC. A coligação BC obteve 2.043 votos. Tá aqui, ó. O candidato B1, 1.652 votos, e foi o grande puxador de votos dessa coligação. Veja, ele sozinho teve 1.652 votos. O segundo candidato mais bem votado da coligação só teve 77 votos. Veja só, 77 votos, certo? Então, o candidato B1 aí é o tiririca da coligação BC, certo? Mas a coligação atingiu o quociente eleitoral, essa coligação consegue eleger alguém. Quantos? Nós ainda não sabemos. Mas nós já sabemos de antemão que pela votação que obteve, superior ao quociente eleitoral,
a coligação BC consegue eleger alguém. Diferente da coligação DEFG, que só obteve 698 votos. Portanto, ó, inferior ao quociente eleitoral. Coligação DEFG não elege ninguém. Aqui, ó, candidato D1 teve 105 votos, candidato E2, 103 votos, não interessa, essa turma aqui, nenhum deles está eleito, porque a coligação, de conjunto, não obteve votos suficientes para atingir o quociente eleitoral. Ó, o Partido H obteve 986 votos. Atingiu o quociente eleitoral? Atingiu, então elegeu alguém. Quantos e quais, nós ainda não sabemos, ainda vamos calcular, mas conseguiu eleger alguém. Assim como a coligação IJK, que obteve 1.621 votos. Olha aqui que fenômeno interessante na coligação IJK. O candidato mais bem votado dessa coligação, candidato do partido I, ó, I1, obteve 1.252 votos. O segundo candidato mais bem votado dessa coligação teve 75 votos. Também temos aqui um tiririca, tá vendo? Um puxador de votos. Partido L obteve 1.463 votos. Atingiu o quociente eleitoral, vai eleger alguém. Coligação MNOPQ, com 1.025 votos, também atingiu. Então, veja só, em razão do quociente eleitoral de 783 votos, o Partido A e a coligação DEFG não elegem ninguém. Só elege alguém essas coligações e partidos que estão aí destacados de verde, ó. Coligação BC elege, Partido H, IJK, Partido L e a coligação MNOPQ. Esses aqui elegem. Partido A e a coligação DEFG não elege ninguém. Agora que eu já sei quais são os partidos e coligações que atingiram o quociente eleitoral, eu quero saber quantos candidatos cada partido, cada coligação que atingiu o quociente eleitoral conseguiu eleger. E saber quantos candidatos foram eleitos por cada partido ou coligação é feito em dois momentos. Num primeiro momento, eu tenho aqueles que são eleitos pelo quociente partidário. Num primeiro momento, eu tenho os eleitos pelo quociente partidário. O que é o quociente partidário, então? É o número que indica quantos candidatos cada partido ou coligação elege inicialmente, em razão do quociente eleitoral, desde que seus candidatos tenham atingido a votação nominal mínima de 10% do quociente eleitoral. Fernando, ficou muito difícil, muito confuso aí na minha cabeça. Mas vamos para o quadro, olha lá. Cálculo do quociente partidário dos partidos ou coligações que atingiram o quociente eleitoral. Então tá aqui, ó. O quociente partidário da coligação BC. Como é que eu acho esse número? É o número de votos obtidos pela coligação BC, 2.043, dividido pelo quociente eleitoral, 783. Aí veja bem, deu 2,6. O que a gente faz com a fração? Despreza a fração. Então dá 2. O que significa isso aqui? Significa dizer que a coligação BC teria direito a eleger inicialmente 2 candidatos. Quem, Fernando? Ora, os 2 candidatos mais bem votados da coligação BC. O candidato B1, tá aqui, olha, com 1.652 votos, tá aqui ele, eleito pelo quociente partidário, e o candidato B2. Só que o candidato B2 só teve 77 votos. E com apenas 77 votos, ele não está eleito. Por quê, Fernando? Porque ele não atingiu a votação nominal mínima. A votação nominal mínima corresponderia a 78 votos, 10% do quociente eleitoral. Com 77 votos,
ele não está eleito porque não atingiu a votação nominal mínima. Então, a coligação BC, em razão do quociente partidário, só consegue eleger um candidato. Esse puxador de voto aqui, olha, o B1, não conseguiu trazer consigo o candidato B2, porque ele não atingiu a votação nominal mínima. Então, a coligação BC elege originalmente, elege, em razão do quociente partidário, um candidato, o candidato B1. Bom, vamos lá. A coligação, o partido H, com 986 votos, também atingiu o quociente eleitoral. Eu preciso calcular, então, qual é o seu quociente partidário. Aqui, ó. Votos obtidos pelo partido H, 986. Dividido pelo quociente eleitoral, dá 1,2. Despreza a fração, dá 1. Então, em razão do quociente partidário, o partido H elege um candidato. Resta saber se este candidato obteve a votação nominal mínima. Está aqui, ó, o candidato H1. O candidato H1 teve 161 votos. Atingiu a votação nominal mínima. Está, então, eleito pelo quociente partidário. Quociente partidário agora da coligação IJK. Votos obtidos por essa coligação, 1.621. Dividido pelo quociente eleitoral, dá igual a 2,07. Despreza a fração, 2. Então, o que isso aqui significa? Que a coligação IJK poderia eleger originalmente 2 candidatos, desde que tenha 2 candidatos que alcancem a votação nominal mínima. O candidato mais bem votado, aqui, ó, o candidato I1, obteve 1.256 votos. Bom, esse aqui tem mais de 10% do quociente eleitoral, eleito, portanto, pelo quociente partidário. Mas veja, o segundo candidato mais bem votado dessa coligação, que é o candidato I2, ele só teve 75 votos. Ele seria eleito pelo quociente partidário, mas não atingiu a votação nominal mínima. Então, a coligação IJK, em razão do quociente partidário, só tem um candidato que atinge a votação nominal mínima. Só elege um candidato. O candidato I2 não está eleito, pelo menos não por enquanto. Vamos lá, o partido L. O partido L obteve 1.463 votos. Quando a gente divide essa votação pelo quociente eleitoral, dá 1,8. Despreza a fração, pronto, 1. Resta saber se o partido L tem candidato que atingiu a votação nominal mínima. Quem é o candidato mais bem votado do partido L? L1. Ele teve 507 votos. Isso é mais de 10% do quociente eleitoral, ele está eleito. Coligação MNOPK. Bom, tá aqui, ó. K não, Q. Teve 1.025 votos. Quando você divide pelo quociente eleitoral, dá 1,3, despreza a fração, dá 1. Quem é esse candidato? É o candidato M1. Teve 173 votos. Isso é mais do que o quociente eleitoral. Então, está eleito. Então tá aqui, ó. Total de eleitos pelo quociente partidário. BC poderia ter eleito 2. Só que o segundo candidato mais bem votado não atinge a votação nominal mínima, então a coligação só elegeu 1 pelo quociente partidário. O partido H elegeu 1, a coligação IJK poderia ter eleito até 2, mas o segundo candidato mais bem votado não atinge a votação nominal mínima, então só elegeu 1. Partido L elegeu 1, a coligação MNOPQ elege 1. Então tá aqui, são 5 candidatos eleitos pelo quociente partidário. Sobraram quantas vagas? 6. Se sobraram 6 vagas, você vai precisar agora calcular 6 vezes a média eleitoral. Como é que você calcula a média eleitoral? Bom, número de votos obtidos pelo partido ou coligação dividido por número de candidatos eleitos pelo quociente partidário, mais número de candidatos eleitos pela média eleitoral,
mais 1. Vamos aqui, olha lá. Cálculo da primeira média eleitoral. Coligação BC. A coligação BC teve 2.043 votos. Vamos dividir isso, ó, pelo número de eleitos pelo quociente partidário. Elegeu quantos pelo quociente partidário? Só um. Tá aqui, só um. Elegeu quantos pela média eleitoral? Até agora, nenhum. É a primeira média eleitoral que eu estou calculando, mais 1. Esse mais 1 é acrescentado para todo mundo. Então tá aqui, vamos dividir 2.043 por 2. Média eleitoral da coligação BC, 1.021,5. Aí você mantém a fração. Partido H, 986 votos. Vamos dividir isso, olha lá, pelo número de eleitos pelo quociente partidário, é 1. Número de eleitos pela média eleitoral, até agora, nenhum. Mais 1. Então vamos dividir 986 por 2, tá aqui, 493. Coligação IJK, 1.621 votos, dividido por 2, que é um eleito pelo quociente partidário, nenhum eleito pela média eleitoral e mais um eleito aqui, mais um eleito nada, mais um que é a soma para todo mundo, né? 1.621 dividido por 2, 810,5. O partido L teve como média eleitoral 713,5 e a última coligação 512,5. Repara que a maior média eleitoral é a da coligação BC. O que isso significa dizer? Significa dizer que a coligação BC elege mais 1 em razão da maior média eleitoral. Bom, Fernando, só que esse mais 1, o segundo candidato mais bem votado da coligação BC é esse candidato aqui, olha, B2. E B2 só tem 77 votos. Ele não tem 78, que é a votação nominal mínima. De acordo com a reforma eleitoral de 2015, ele não estaria eleito. Não estaria eleito porque eu precisava ter, para o preenchimento das vagas remanescentes, também a votação nominal mínima. Mas lembra do vídeo passado? O ministro Dias Toffoli, em uma decisão liminar, suspendeu a exigência da votação nominal mínima no cálculo das vagas remanescentes. Então, de olho aí no quadro, com 77 votos, esse candidato B2 está eleito pelo cálculo da primeira média eleitoral, independente da votação nominal mínima. Ele está eleito. Aí vamos para o cálculo da segunda média eleitoral. Atenção no cálculo da segunda média eleitoral. Olha, o partido H, a coligação IJK, o partido L, a coligação MNOPQ, não elegeram ninguém no cálculo da primeira média eleitoral. Então, esses números aqui, ó, permanecem inalterados no cálculo da segunda média eleitoral. Eu não mudei o número de votos obtidos, eu não mudei também o divisor destes votos obtidos. Só vai mudar, na verdade, o cálculo da média eleitoral da coligação BC. Porque agora eu tenho um eleito na média eleitoral. Olha aqui, ó. Agora, BC vai ter os seus 2.043 votos divididos por 3. Um eleito no quociente partidário, um eleito no cálculo da primeira média eleitoral, mais um. Aí veja, ó, a média eleitoral dele, que era de 1.021,5, caiu para 681. E agora, quem tem a maior média eleitoral é a coligação IJK. Coligação IJK elege mais um em razão de ter agora a maior média eleitoral. Quem é essa criatura? É o candidato I2. Só que ele teve 75 votos, Fernando. Com 75 votos, ele não tem a votação nominal mínima de 10% do quociente eleitoral, que nessa nossa simulação seriam 78 votos. De acordo com a reforma eleitoral de 2015, esse cara não estaria eleito ainda, porque você aplicaria a exigência da votação nominal mínima mesmo aos eleitos no cálculo das vagas remanescentes. Só que o ministro Dias Toffoli suspendeu a exigência
da votação nominal mínima no cálculo das vagas remanescentes, para efeito do preenchimento das vagas remanescentes. Então, atenção aqui no quadro, ó, com 75 votos, esse candidato I2 está eleito pela média eleitoral 2, independente da votação nominal mínima. Está eleito. Cálculo da terceira média eleitoral. Isso aqui vai ficar como tá, ó, 681. Isso aqui fica como tá. Isso aqui vai cair. Porque agora eu vou dividir 1.621, não por 2, mas por 3. Por que por 3, Fernando? Ora, porque agora é um eleito pelo quociente eleitoral, um eleito pela segunda média, mais um. Então, aquilo que antes era 810, caiu para 540. Resumo da ópera, quem agora tem a maior média eleitoral é o partido L. O partido L elege mais um em razão da média eleitoral. Quem é esse? É o candidato L2. E veja, o candidato L2 teve 476 votos. Ele atingiu a votação nominal mínima, mas isso é absolutamente irrelevante para a sua eleição em razão do cálculo da média eleitoral. A média eleitoral do partido L, claro, vai cair, porque agora, no cálculo da quarta média eleitoral, eu vou dividir 1.463 votos por 3. Um eleito pelo quociente partidário, um eleito no cálculo desta terceira média, mais um. Tá aqui, ó. Aquilo que antes era 731, agora cai para 487,65. Divido o que antes era dividido por 2, agora está sendo dividido por 3. Bom, quem é que ficou com a maior média eleitoral? Voltou a ser a coligação BC. A coligação BC elege mais um. Elegeu aqui, ó, o seu terceiro candidato, candidato C3. Candidato C3, 75 votos. Tá eleito? Tá. Independente da votação nominal mínima, porque não se exige os 10% do quociente eleitoral para os eleitos no cálculo da média eleitoral, né? Cálculo da quinta média. Cálculo da quinta média, a maior média ficou com IJK. Elegeu o terceiro candidato com 70 votos. Tá aqui, ó. Também está eleito, independente da votação nominal mínima. Vai cair de novo o cálculo dele da média eleitoral, ó. O que antes era 540,33, agora cai para 405, porque está em um eleito pelo quociente eleitoral, 2 eleitos nas médias eleitorais. Maior média eleitoral ficou com a coligação MNOPQ. Elege mais um. Está aqui o candidato M2, ó, com 161 votos. Bom, resultado final dessa eleição. Partido A não conseguiu eleger rigorosamente ninguém. Coligação BC, candidato B1 eleito pelo quociente partidário, candidato B2 eleito pela primeira média eleitoral e o candidato C3 eleito pela segunda média eleitoral. Observe, ó, que os eleitos pela média eleitoral, B2 e C3, não atingiram a votação nominal mínima. É verdade, não atingiram. Mas todos os eleitos pelo quociente partidário atingiram a votação nominal mínima de 10% do quociente eleitoral. Todos eles. Os eleitos pela média eleitoral é que não necessariamente. Tá aqui, ó. Coligação IJK elege 1 pelo quociente partidário, elege 2 pelas médias eleitorais. Coligação partido L, 1 pelo quociente partidário, 1 pela média eleitoral. A mesma coisa da coligação MNOPQ. Olha o que é uma eleição proporcional. Veja bem, ó, o candidato eleito com a menor quantidade de votos foi esse aqui, ó, candidato I3. Eleito no cálculo da quinta média eleitoral e ele é da coligação IJK. Ele foi eleito com 70 votos. Observe um detalhe curioso. Aqui nós temos candidatos, veja, com 294 votos, que não foi eleito. Candidato com 144 votos, que não foi eleito.
com 159, com 105, com 134 votos, não estão eleitos. E esse cara com 70 votos está eleito. Por quê? Porque é uma eleição proporcional, tá certo? E sendo esta uma eleição proporcional, tem direito de representação política para os candidatos mais bem votados, mas também para os candidatos menos votados, os candidatos dos grupos minoritários. Tá aqui. Esses são os eleitos. Atenção! Esse candidato aqui, olha, B4, o quarto mais bem votado da coligação BC, com 72 votos, ele não foi eleito. Então tá aqui, ó, B4, C5, C6, C7, nenhum deles está eleito, mas eles são suplentes. B4, ele é o primeiro suplente desta coligação. C5 é o segundo suplente. C6, terceiro suplente. C4, C7, quarto suplente da coligação. O que eu quero que você observe é que o quarto candidato mais bem votado, ele é filiado ao partido B, mas ele é o primeiro suplente de qualquer um dos três eleitos. Vamos imaginar que esse candidato aqui, olha, que é filiado ao partido C, foi convidado pelo prefeito para assumir uma secretaria municipal. E em razão disso, ele tem que se licenciar do cargo de vereador. Vai assumir o primeiro suplente. Olha para o quadro. O primeiro suplente que vai assumir o mandato não é esta criatura aqui, ó, do mesmo partido dele. É esse aqui. É o quarto candidato mais bem votado. É o primeiro, é o mais bem votado dentre os não eleitos. Esse cara é o primeiro suplente de qualquer um desses três. Da mesma forma, ó, que esse aqui, ó, do partido J, ele é o primeiro suplente de qualquer um desses três candidatos eleitos pela coligação IJK. E olha que os três eleitos são todos eles filiados ao partido I. Não interessa o quarto candidato mais bem votado, o primeiro, o mais bem votado dentre os não eleitos, ele é o primeiro suplente de qualquer um desses três aqui. E essa é a eleição proporcional. O grande risco que nós corremos nas questões sobre a eleição proporcional é a pergunta, é a pegadinha sobre a votação nominal mínima. Exige-se a votação nominal mínima para que você seja eleito em virtude do quociente partidário. Mas não se aplica a exigência da votação nominal mínima para os eleitos pelo cálculo da média eleitoral como critério das vagas remanescentes, né? Das vagas que sobram, das vagas não ocupadas, não preenchidas pelo quociente partidário. Tudo bem, pessoal? Nosso próximo vídeo discute então um outro tema do nosso curso de Direito Eleitoral. Vamos discutir no próximo vídeo campanha eleitoral, propaganda eleitoral. Até lá, pessoal!